Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem é de noite. Prezados espectadores do nosso canal na tela e no rádio, é mais uma satisfação estar nesta oportunidade com a Quessência Divina para trazer informações para os senhores e as senhoras, informações estas pertinentes ao momento e os momentos que estamos vivendo neste momento aqui no nosso Brasil. Momentos de bastante apreensão, momentos de bastante turbulência, situação que se cria no nosso Brasil que deixa a grande maioria da população brasileira em pânico. Pânico por quê? Porque existe por trás de tudo isso pessoas descompromissadas com o lado humano dos seres humanos. Pessoas que, na verdade, são desumanas e usa destas práticas desumanas para se auto-beneficiar e cada vez mais tolher o princípio e os princípios legitimados do cidadão de bem e do bem deste Brasil. Inclusive, princípios que estão assegurados como causas pétreas na nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que, diga-se de passagem, já está mais emendada do que a coxa de retalho que canta do Siriema. E de modo que a situação que nós estamos vivendo não é para calar, não é para asfixiarmos e deixar a bel prazer estes desordeiros, estes que não têm, na verdade, respeito com esta população brasileira que tanto tem feito para construir uma vida digna e condicionar a família, que é o sustentáculo maior e a base maior do conceito humano, no conceito humano. Inclusive até os princípios religiosos, as crenças das pessoas estão sendo tolhidas. Vejam os senhores e as senhoras o quanto absurdo que nós estamos vivendo. E não podemos calar. Não podemos nos acovardar mediante essas medidas truculentas e de forma abrupta que roubam a nossa liberdade, o nosso direito de ir e de vir, o nosso direito de expressar os nossos sentimentos. Estes direitos de se termos um conceito da religiosidade, princípios assegurados por aquele que nos deu a vida e doou a sua vida em detrimento da nossa vida. Então, se a vida é una, devemos continuar lutando. E lutando para que todos tenham vida digna e plena. A plenitude da vida está na dignidade dos que são humanos, dos que têm uma fé viva, de todos aqueles que acreditam no Deus que nos deu toda esta liberdade, toda esta dimensão. E assim a gente vive com o beneplácito da nossa mãe natureza, que nos oferece todas essas maravilhas. E não serão governadores, não serão prefeitos, não serão aqueles que se dizem representantes e guardiões das leis deste Brasil, que irão tirar esta nossa condição de brasileiros constitucionalmente reconhecidos e que temos como brasileiros uma Constituição que foi escrita em 1988, Constituição Cidadã, que dá direitos e deveres para todos indistintamente. E, infelizmente, no atual momento, não é isso que nós estamos vendo.
E é para isso e contra essas medidas truculentas e desrespeitosas que estamos vivenciando por parte de governadores, prefeitos, não são todos, e por parte de alguns integrantes do Poder Judiciário, que na verdade estes que estão contra as leis, que desrespeitam as leis, não nos representam. Repito, não nos representam. Então, quem não dá respeito, não é digno de ter o respeito. E de modo que nós estamos aqui para levar, inclusive nós temos alguns vídeos aqui, para mostrar para a sociedade o que está acontecendo, o que está se passando. E tenho a certeza que Deus não irá nos abandonar. Mesmo que as leis na terra são, na verdade, atropeladas, são arrebatadas por aqueles que não respeitam, que não tem nem respeito a si próprio. Então, quem não tem respeito ao princípio de vida própria, não pode respeitar os outros, então não é digno de respeito. Nós estamos vivendo aqui no nosso estado de Sergipe, o menor estado da federação, porém um estado composto por homens e mulheres de bem do bem, na sua maioria absoluta. Onde um governador que desrespeita de forma selvagem, de forma jamais vista, tirando este direito de ir e de vir dos cidadãos sergipanos. Inclusive, cometendo em algumas das suas desastrosas falas nas mídias, ameaças e afrontas ao cidadão sergipano. A nossa cultura, as nossas datas, por exemplo, as datas comemorativas, estão sendo desrespeitadas. Isso é grave, gente. As nossas tradições, as nossas origens, onde a história revela, a cada ano nós temos as nossas datas comemorativas. E esse governador que nós ajudamos a eleger é este mesmo governador que nos trai. É um traidor dos sergipanos, um traidor da pátria brasileira e um traidor e desrespeitador das leis maiores deste Brasil. Não vejo e não tenho a dúvida de que nenhuma lei municipal, nenhuma lei estadual pode confrontar com a lei maior que é a Constituição Federal. E é bem claro, não é preciso ser jurisconsulto para entender que o direito de ir, o direito de vir, a liberdade de expressão, os direitos constitucionais, repito, é para todos, governador. E não é isso que você está fazendo. Vou chamar de você, porque é você mesmo. Você que não respeita, então nós não podemos te respeitar. Ainda te digo, está em tempo para refletir. O que você está fazendo com nós sergipanos, nós não merecemos isso. Os sergipanos do bem e de bem estão sendo, na verdade, sequestrados pelas suas medidas ditatoriais. E você vai ser enquadrado sim, se prepare, a exemplo de outros que estão, na verdade, infringindo os princípios constitucionais. Pode ter certeza, se você teve a outorga dos togados para desrespeitar a Constituição, é você e eles também que vão responder por isso. Vocês não irão ficar imunes, não. Pode ter certeza disso. Vocês botem as barbas de molho. Vocês irão responder tintim por tintim. Que o sergipano merece respeito, sim. E vejo aqui com tristeza, nas redes sociais, sendo postado, uma sua foto, uma cara larga de ditador, de traidor, no tocante às mudanças dos feriados tradicionais, que o senhor está rasgando a nossa história, a nossa cultura, as nossas origens. Antecipou o feriado junino, né? Além de tolher essa liberdade, o senhor coloca aqui, com referência
a estas datas comemorativas que são feriados municipais e feriados nacionais, o senhor coloca aqui, só não antecipo, quer dizer, está postado nas redes sociais com a sua foto, em taja, escrito em negrito, só não antecipo o Natal porque Papai Noel é do grupo de risco. Governador, respeite. Não subestime a nossa inteligência e a nossa capacidade de discernimento. E os nossos sentimentos destas datas comemorativas. Está provado aí que você não é um cristão. Porque se fosse cristão, jamais iria citar esta data natalina onde nasceu o maior homem do universo. Aquele que doou a sua vida em detrimento da nossa vida. Jesus Cristo. Você acredita em Jesus Cristo? Ou você é daqueles que foram lá para Sapucaí, no Rio de Janeiro, chacotar, fazer chacota com as pessoas que acreditam em Jesus? Você está sendo possuído por um outro Deus? Sem problema. Que siga seu destino. Agora, nos respeite. Exijo respeito para todos os sergipanos e, por que não dizer, para todos os brasileiros, porque sou brasileiro e você também é brasileiro. E se está governador, com o nosso voto. Simples assim. E por esta razão, tenho autonomia como cidadão que vejo a minha Constituição, a nossa Constituição, de todos os brasileiros, sendo agredida. E quando se comete algo que se torna em desconformidade às leis, qualquer cidadão brasileiro pode, em um flagrante deslavado, em um flagrante mais do que explícito, dar ordem de prisão. Você sabe disso? Hã? E aí? Só você que tem o poder? Que quer usar da nossa briosa polícia militar? A polícia que sempre respeitou a cidadania? Você que nunca teve o respeito por essa polícia? Por exemplo, aqui na minha cidade, esta mesma polícia que preza pela nossa segurança e integridade da nossa sociedade, estava em alojamentos subhumanos, governador. No seu governo. Não foi em outro, não, no seu governo. Estava dividindo espaço com os hematófagos. Você sabe o que é hematófago, governador? Sabe? Sabe? Eu vou lhe dar uma canja. É morcego, governador. Esses mesmos morcegos que está alimentando os humildes trabalhadores da China comunista, da China de um governo ditador que você apoia, mancomunado com outros governadores do Brasil e prefeitos do Brasil. É este o seu compromisso com Sergipe, com nós sergipanos? Nos respeite, governador, para ser respeitado. E assim, no nosso vídeo, nós teremos várias outras matérias a discorrer para falarmos de uma democracia que nós somos, na verdade, contemplado. Democracia entre aspas, né? Porque vocês estão tirando. Vocês falam tanto em democracia, vocês estão tolhendo isso aí. Vocês estão ditando. Né? Vocês tentam colocar cabresto nos cidadãos de bem do bem, no homem que quer trabalhar, naquele homem que quer conduzir a sua empresa gerando emprego, e você está quebrando, você está desempregando. Você levará uma grande taxa como governador campeão em desemprego, que desempregou milhões de pais de família e de trabalhadores, e do governador que quebrou o comércio de Sergipe, governador. Reflita.
faça um exame de consciência. Veja se no cantinho do teu coração existe um espaço para o amor, para a partilha, daqueles que são dignos, daqueles que buscam a dignidade através do trabalho, através dos sentimentos que a cada um de nós se acomete como seres humanos. Governador, reflita. Eu rezo por você, mas fico triste por essas suas ações que não são nada abomináveis. Que Jesus te ilumine e que saia deste caminho que você segue em alta velocidade rumo às trevas. Está em tempo ainda, possa refletir. Eu serei digno amanhã de dizer: o governador que eu acreditei e a maioria dos sergipanos acreditou está se redimindo de um equívoco, para não dizer um pecado, né? Então, governador, seja digno de refletir assim, para o bem da sua pessoa e para o bem comum. Viver em comunidade, governador, é isso. Como sergipano, ofereço a minha modesta contribuição. Orienta as pessoas a ter uma alimentação saudável neste momento, né, deste coronavírus aí, que aterroriza, que estão aterrorizando mais do que ele tem, né, como maldade. E de modo que nós vamos seguindo aqui na tela e no rádio, eu vou trazer alguns vídeos para os senhores e as senhoras espectadores observarem como estamos vivendo e as realidades de um país que o presidente da República tenta devolver o patriotismo, a liberdade, a dignidade, a prosperidade, está sendo impedido por esses governadores, por alguns prefeitos, por alguns integrantes do Poder Judiciário que, infelizmente, irão responder por essa situação. Então, iremos fazer uma sequência de vídeos para contribuir com o aprendizado, com o conhecimento de realidades que estamos vivendo neste Brasil que já deu certo, neste Brasil que é nosso, neste Brasil onde todos possam ter o direito de ir e de vir. E este direito está sendo resgatado e nos devolvido pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, eu volto já já com mais informativos, vídeos e textos para você sentir esta grande realidade do Brasil grande que é nosso. E as máscaras estão caindo. Aqui do Piauí. Ontem à noite eu cobrei dele que abrisse o comércio da sua cidade. E ele me disse: doutor Valdeci, a minha cidade está sofrendo. Os comerciantes estão me pressionando. O povo está passando necessidade. Mas eu não posso abrir agora. Nós só vamos abrir, prefeitos e governadores, depois que o Senado aprovar o que a Câmara aprovou ontem, e depois que o Senado aprovar, nós vamos esperar o presidente Bolsonaro sancionar. Só depois que ele sancionar aquela ajuda para os estados e municípios, é que nós vamos abrir o comércio. Ou seja, eu estou dizendo isso que eu tenho gravado no meu celular. Eu não estou inventando. Está gravado no meu celular. Então, o que está acontecendo nesse país? Prefeitos e governadores oportunistas, chantagistas,
irresponsáveis estão chantageando o governo federal. Eles querem tirar 180 bilhões do Tesouro Nacional para gastar com farras, porque querem fazer compras sem licitação. E veja bem, fazer compras de produtos descartáveis. Quando o Tribunal de Contas, quando a Controladoria Geral da União, quando o Ministério Público chegar para fiscalizar esses municípios e esses estados, eles vão dizer, não, os produtos descartáveis já foram usados. Não tem como se fiscalizar. É a melhor forma dos ladrões roubarem, é comprar produto descartável. Então, desses 180 bilhões de reais, nem 10 eles vão usar para comprar esse produto descartável. Eles vão sim colocar no bolso em suas contas bancárias. Essa é que é a verdade. Grandes chantagistas que estão causando terror na população, levando terrorismo para a população. Por isso, Amadeu, você que é um homem que eu conheço há 40 anos, Amadeu, e outros jornalistas de ética e moral aqui no estado do Piauí, vamos acabar com essa encenação desses prefeitos e governadores. Vamos buscar a verdade, porque você, Amadeu, sei que você não tem medo do que falam sobre você, mas você e seus colegas jornalistas têm que temer uma coisa, a sua consciência, que é uma coisa divina e que durante 24 horas e durante o resto da sua vida, ela vai lhe cobrar se você realmente está agindo correto ao amedrontar e ao levar terrorismo para a sociedade piauiense. Então, eu tenho a prova de que isso aqui é banditismo, isso aqui é chantagem e oportunismo. Essa é que é a verdade. Essa licitação. E o Jadiel Silva Alencar, que é o dono da empresa Dimensão, que foi condenado pela justiça porque estava simplesmente vendendo na empresa dele soro roubado de dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. Por aí vocês tiram se um homem desse pode vender para o governo do Estado. Se isso aí não é malandragem, como chamam no interior, a macacada. E esse aqui é o Quarteto Fantástico. Esse aqui é o principal, porque é considerado o chefe da gangue. Porque se alguém rouba o tanto que vem roubando na saúde, na educação, se ele não souber nada, ou ele é cúmplice, ou ele é abestado. De um dos dois. Porque alguém roubar a sua casa, entrar na despensa todo dia e roubar dentro da sua casa e você não notar, ou você é conivente com o roubo, ou você é abestado. Esse aqui é o atual secretário de Saúde, Florentino. Também está pipocando denúncias de compra sem licitação nessa pandemia. Esse aqui é o Assis Carvalho, que chefia um núcleo também de ladrões de dentro da Secretaria de Saúde. E esse aqui é o pau-mandado dele, Dr. Francisco Costa, que já foi também secretário da Saúde, e está todo enrolado. Esse manda nesse, esse aqui também tem um núcleo dentro da secretaria, e esse aqui faz o que esse aqui quer. Simplesmente vejam os homens que estão comandando essa combate à pandemia no estado do Piauí. Gente, alguém que se aproveita de um momento como esse para fazer malandragem, fazer picaretagem, tem que ir para a cadeia. Que esse vídeo chegue nas autoridades do Piauí. Que esse vídeo chegue no presidente da República para mandar investigar esse magote de ladrão que está roubando o estado do Piauí. Nesse momento em que as pessoas estão em casa, que as pessoas estão apavoradas com o coronavírus, que as pessoas estão simplesmente sem trabalho, porque toda semana esse governador bota decretos e mais decretos para a população ficar em casa, enquanto esses espertinhos aqui ficam se aproveitando dessa doença. São aspas. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus,
porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Assim, o ex-presidente comemorou a destruição do país provocada pela paralisia decorrente da epidemia, que, segundo ele, é muito bem-vinda, porque assim o Paulo Guedes se ferra e ele, Lula, pode dizer que eficaz era o parasitismo estatal do PT. Não se sabe se foi a natureza que criou esse monstro chamado coronavírus, mas com certeza foi ela que criou esse monstro chamado Lula, com a cumplicidade dos inocentes úteis que estão aí até hoje dando voz a ele. Esse monstro, chamado Lula, está condenado a mais de 20 anos de prisão por destruir o Brasil, por atirar o povo na maior recessão da sua história, sem ajuda de doença nenhuma, ou seja, uma praga que nem a OMS conseguiria tipificar. Lula saiu do seu lockdown particular, numa cela da Polícia Federal, por uma manobra vil do Supremo Tribunal Federal, que, numa canetada, transferiu o lockdown para o resto do país, dando poderes discricionários a governadores e prefeitos em todo o território nacional. Ou seja, o STF soltou o Lula e prendeu o Brasil. Mas tudo tem seu lado bom, porque ao comemorar o surgimento do coronavírus, com a desinibição que só ele tem, Lula, de certa forma, libertou os torcedores da Covid-19 que estavam aí confinados no armário. Lula é, portanto, o libertador das Cassandras. Sem querer atrapalhar a comemoração, a gente tem o dever de avisar que esse monstro adorado por eles não precisa de ajuda, mas precisa ser conhecido direito, sem mistificação, pelos que querem realmente combatê-lo. Hoje, quase 20% de todos os óbitos por coronavírus no Brasil estão em investigação. Falta de transparência não salva a vida de ninguém. O que significa essa enorme quantidade de óbitos presumidos? Isso é um mistério, favorecido por decretos como o que foi editado em São Paulo, permitindo atestar como possível Covid-19 óbitos sem causa definida. Outro mistério é a falta de separação dos casos, em que o portador do coronavírus faleceu por outras causas, que são muitos esses casos, são significativos e mudariam bastante o quadro da letalidade. Buscar rigor estatístico não é minimizar o problema, é conhecer melhor o problema. Os que talvez te acusem de negacionista, se você estiver querendo conhecer melhor o problema, são os mesmos que dizem que a única saída contra a morte é colocar a população toda em casa, onde está, hoje, segundo a OMS, a maior frente de contágio, dentro das residências. A Organização Mundial da Saúde já atestou. Portanto, quem sabe desses patrulheiros é o Lula. A Grã-Bretanha fechou quase tudo, a Suécia deixou quase tudo aberto. Quem tem mais vítimas de coronavírus por milhão de habitantes? Não conta aí para o Talibã da Terra Parada. Quem tem mais vítimas é a Grã-Bretanha. Por mais que os pregadores do lockdown fechem os olhos, portanto, a realidade já mostrou em diversas situações, diversas perspectivas, que não existe garantia científica sobre a eficácia do isolamento total das populações no combate à pandemia. O problema é que, nesses tempos estranhos, ciência às vezes virou codinome de crença. No Brasil, como a gente já disse, o Supremo Tribunal Federal, esse que monta circo político aí toda hora, quer decidir até quem pode dirigir a Polícia Federal, o STF determinou que a autoridade sobre o direito constitucional de ir e vir da população passasse para os governadores, sob o argumento de que estão mais próximos das realidades locais. O que aconteceu, você sabe, um festival de roubos e arroubos autoritários. Milhares de cidades sem um único caso de Covid, com tudo trancado, cidadãos e cidadãs apanhando de homens armados em todo o território nacional, esses dizendo que estão salvando vidas. Isso vai ficar escrito na história. Nesse capítulo
em que medida sanitária virou licença para violentar direitos humanos à luz do dia, os humanistas estavam de férias. Gramscismo, uma tese criada pelo filósofo comunista e marxista Antônio Gramsci, que influencia diretamente na nossa política e cultura. A tese fala que para implementar o comunismo em uma sociedade, o melhor caminho é ir alterando a cultura e os valores éticos e morais do seu povo, pois uma sociedade culturalmente e moralmente fraca é muito mais fácil aceitar revoluções. Foi sabendo disso que Antônio Gramsci postulou o conceito de hegemonia cultural, que trata do domínio ideológico de uma classe sobre a outra, trazendo o enfraquecimento do capitalismo, culminando em uma revolução e ditadura comunista. Mas de que forma isso impacta na nossa vida? Toda a inversão de valores existente hoje no Brasil, implantada pela esquerda, é completamente baseada no gramscismo, um plano de poder dos comunistas que vem sendo adotado em vários países da América do Sul, como Brasil, Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e muitos outros. Aqui no Brasil, se tornou mais forte no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando permitiu a criação do Fórum de São Paulo, proposto por Lula e Fidel Castro. O golpe comunista vem sendo aplicado na sociedade em etapas. Tudo começa com um governo populista que implanta assistencialismo, criando bolsas e planos familiares com o objetivo de controlar a classe pobre e garantir votos de cabresto na próxima eleição. Ainda nesta etapa, os governantes promovem o inchaço da máquina pública, com o aumento de cargos públicos para fidelizar em torno de 4 votos por grupo familiar. Manipulam os meios de comunicação para que todos recebam dinheiro do governo, ficando assegurada a publicidade oficial, com notícias distorcidas para manipular a população. Demonizam as Forças Armadas, o regime militar, taxando de ditadura, criando uma imagem de inimigo inexistente. A corrupção é algo comum no círculo de amigos do governo, que estão protegidos pela impunidade. A delinquência, a falta de segurança, são outros fatores que ajudam a prejudicar os que são contra o sistema. São criadas leis que prejudicam a ação policial e beneficiam os infratores. Os mesmos que incentivam a separação entre a sociedade promovem ocupações de terras públicas e privadas e se beneficiam depois cobrando aluguel dos pobres que começam a residir nos espaços. O nível educacional da população passa a ser muito baixo para que o povo se mantenha na ignorância sob o controle do governo. Ainda na educação, os governantes criam novas universidades que promovem ensinamentos distorcidos a grupos que sustentem ideologicamente o sistema comunista. Há também um aumento abusivo dos impostos que oneram os trabalhadores, dizendo que esse valor é para redistribuição da riqueza, sendo que, na verdade, servem para manter os luxos do povo que está no governo. A mídia passa a perseguir os empresários nacionais, havendo quebra de muitas empresas e a estatização de outras. Assim, a classe média não consegue se organizar com a oposição. Na segunda etapa, há a destruição da classe média. Ela é culpada pela pobreza dos outros e pela discriminação. Os governantes promovem também várias modificações na Constituição, criando leis como a lei da mordaça, a lei do aborto, da censura, da legalização das drogas. A impunidade aumenta e a criação de apenas 2 partidos, sendo um dominante e o outro de falsa oposição. Já na terceira etapa, há a tomada do poder. Os grupos de choques estarão presentes em atos do governo, coibindo as manifestações da oposição e fim da liberdade de expressão. Ainda há tempo. Todo esse domínio cultural marxista que está presente no Brasil precisa acabar. Essa doutrina ideologicamente perversa
pode sim transformar o Brasil em uma Venezuela. Oi, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem. Você está no Notícias News. No vídeo de hoje eu vou falar sobre... Estão querendo nos calar. Eduardo Bolsonaro explica tudo o que aconteceu. Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês qual é a mais nova estratégia da esquerda para tentar ganhar o debate, seja ele ideológico ou político. Já que eles não conseguem debater de frente com os conservadores, o que eles têm feito? Eles têm tentado destruir sites e blogs de cunho conservador. Então, como é que eles estão fazendo isso? Eles fazem o seguinte: várias empresas contratam o Google para fazer a sua publicidade. O Google, por sua vez, distribui essa publicidade, essa propaganda, para diversos sites. E às vezes essa publicidade cai em sites conservadores. Então, por exemplo, vamos citar um caso fático, notório que ocorreu aqui no Brasil. O Banco do Brasil contratou o Google e o Google acabou distribuindo a propaganda do Banco do Brasil para o site conservador Jornal da Cidade. Foi então que um perfil chamado Sleeping Giant, ou seja, traduzindo em português, gigante adormecido, ele printa essa propaganda do Banco do Brasil no Jornal da Cidade e tenta fazer uma exposição, alertando o Banco do Brasil: olha, Banco do Brasil, a sua propaganda está sendo passada lá no Jornal da Cidade, que é um site de fake news. Você concorda com a fake news? E então, toda uma patrulha já pré-ordenada vem atrás, pressionando o Banco do Brasil para que ele retire a sua publicidade do Jornal da Cidade. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Não é que esse patrulhamento queira acabar com as fake news. Esse patrulhamento quer acabar com todos os sites conservadores. E para fazer isso, tentam constranger os anunciantes, porque eles sabem que os sites conservadores já são muito difíceis de existirem e conseguirem se manter. Então, uma das poucas fontes de renda é exatamente a propaganda vinda aí do Google AdSense. Isso não é novidade. Isso já existe nos Estados Unidos. Em uma recente entrevista, o Steve Bannon denunciou essa forma, esse tipo de ataque que tem ocorrido lá nos Estados Unidos, e eles utilizam essa pressão em cima das empresas e em cima das vaquinhas virtuais, né? Então eles também vão em cima dessas vaquinhas virtuais dizendo: olha a vaquinha virtual, tem um site aqui que está divulgando fake news e tem publicidade sua e está utilizando dos seus serviços. Então o que acontece? Os sites conservadores, eles perdem o patrocínio
e perdem a sua vaquinha online, não restando qualquer forma de financiamento, só lhe resta a alternativa de fechar as portas. Então repara, pessoas do nível intelectual de Felipe Neto e outros isentões, como Luciano Huck, que quer abrir um diálogo com Freixo, né? Logo o Freixo, que é do PSOL, o mesmo partido que foi Adélio Bispo, esse tipo de pessoa está apoiando essa patrulha ideológica. Além do Steve Bannon, o Senso em Comum denunciou isso e um vídeo do Kim Paim também já alertava para esse tipo de situação. Óbvio, isso não tardou para vir no Brasil, a gente tem que estar com os olhos abertos com relação a isso. Por quê? Porque, na verdade, é mais uma vez aquela minoria mais estridente, organizada, que ninguém vai falar, né? Obviamente, que se trata de uma milícia virtual, que está fazendo esse tipo de coisa, né? Tentando calar, acabar com a sua liberdade de expressão, e um dos poucos locais onde você encontra uma informação diferente daquela da grande mídia. Aliás, essa grande mídia, que certamente essa patrulha ideológica não vai querer dizer que está fazendo fake news, quando na verdade a gente sabe que os maiores propagadores de fake news são exatamente essas grandes imprensas, né? E casos tem dos mais diversos. E foi informado de 2 perfis que estão no Twitter para combater essa iniciativa desse Sleeping Giant, sendo que um deles acabou que o Twitter bloqueou a conta dizendo que não compactua com esse tipo de atividade, né? É contra as suas políticas. Então o recado que fica aqui para o empresariado, primeiro, é que não se curve ao politicamente correto, né? Os maiores consumidores são exatamente as pessoas que trabalham e têm dinheiro, e não esses desocupados, que até ontem viviam das tretas do Estado. E não é possível a gente admitir no Brasil que uma empresa se sinta constrangida de retirar a sua publicidade com base em um perfil de Twitter anônimo, né? Isso aí é o fim da picada. Certamente, se essas empresas mantiverem a sua publicidade, pouco se lixando para esse tipo de pressão, nada vai mudar no seu faturamento. E certamente a sociedade já abre os olhos para desmascarar essas pessoas desse patrulhamento ideológico. Agora você entende por que é que na CPMI da fake news estavam pressionando tanto para o Alan dos Santos Terça Livre para abrir publicamente, quebrar o seu sigilo, para dizer quem é que estava pagando a vaquinha do Terça Livre do Apoia-se? Está explicado, né? Mais uma vez, deputados sem qualquer escrúpulo, utilizando dos seus cargos de poderes investigatórios próprios de deputados para alcançar um objetivo obscuro. Então vamos ficar ligado nesse tipo de estratégia e, se possível, segue lá, ó. O anti-boicote acabou sendo bloqueado no Twitter, mas eu estou seguindo outro perfil chamado Gigantes Reais, que se propõe a combater esse tipo de coisa. Então segue lá o perfil e vamos dar uma resposta para esses caras aí, beleza? Um abraço, fique com Deus. E aí, o que você achou do vídeo? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor, deixa o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para acompanhar e receber as notícias em primeira mão. Veja as outras notícias no canal. É isso, um abraço e tchau! Olá, bem-vindo você. Temos novas informações a respeito do Brasil e do mundo, então fique conosco até o fim do vídeo. Nós temos informações importantes, mas antes eu peço que você se inscreva no canal se já não está inscrito, ative o sininho das notificações, né? Verifique se está ativado mesmo e dê seu joinha também se puder, e ao final dê seu comentário também, que é muito importante para movimentar o nosso canal. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente expandir esse trabalho para mais pessoas, né? Esse é um trabalho importante que tem que girar para mais pessoas terem acesso.
Ficando nesse canal, nós saberemos novas informações das operações Storm no Brasil e no mundo, porque eu tenho recebido muitas informações e eu quero passar para vocês sempre em primeira mão aqui, se possível, né? Então fique conosco, por isso que vocês têm que acompanhar nossos vídeos, não perder nenhum deles também. Eu quero falar também que eu conheci essa semana muitos youtubers fantásticos, pessoas inteligentíssimas, pessoas com uma cabeça muito expandida, uma consciência enorme, né? Como por exemplo o canal do Roberto Boni, tantos outros que eu tenho feito lives. Então eu fico feliz que muita gente na internet está trabalhando para de fato passar informações verdadeiras, né? Então nós temos que se unir as pessoas que estão passando e fugir um pouco da mídia tradicional. Então desliguem essas televisões, Rede Globo, procure buscar na internet, no YouTube, informações mais verídicas. Essas informações não vão ser passadas jamais na mídia. Então não adianta me perguntar como a mídia não noticiou. Lógico que a mídia está envolvida nisso, né? Dá para entender. Bom, quero avisar também que eu libero esses vídeos que eu estou passando nesse canal para qualquer youtuber, para replicar nos seus canais na íntegra, sem problema, autorizo, não preciso nem pedir, né? Isso tem que ser girado para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Então vocês estão livres para passar à vontade isso aí. Eu quero sempre ser um portador de boas notícias, passar informações para as pessoas fiquem confiantes na vitória final da luz sobre a treva. Vamos falar sobre as prisões, assim. Elas começarão de um modo massivo assim que for dada a ordem. Não foi dada ainda, embora nos Estados Unidos e alguns países já estão sendo capturados grandes pessoas da elite política e artística mundial. Isso será dado a público somente após o término dessa operação. Então essas informações que a gente passa aqui são extraoficiais, porque ainda não pode ser revelado. Essas pessoas estão com tornozeleiras, como eu já falei, dentro da sua casa, né? Alguns já foram levados para outros locais, então nós veremos a seguir isso acontecer. As forças internacionais já pediram que os seus diplomatas de cada país, aqui do Brasil também, retornem ao seu país de origem, porque essa operação vai começar em outros países. Então é importante que os diplomatas estejam seguros também, né? Serão dadas prisões em massa para todos aqueles que sabotaram o país, que se uniram ao país vermelho do Oriente, né, que estão fazendo planos para sabotar a população. Todos esses terão que prestar contas dos seus atos de delito que fizeram ao longo da vida. E tudo isso está registrado. Então agora essa operação internacional, ela tem como primeiro momento fazer digamos, o catálogo. Essa operação internacional agora tem como primeira etapa catalogar as pessoas que têm delitos para prestarem contas. E o segundo passo, elas irão serem chamadas para prestar conta, dar depoimentos e coisas. No Brasil e no mundo. Isso já está acontecendo em muitos lugares. Sabemos que as forças americanas já estão, de algum modo, no Brasil, a paisana e algum local, eles estão já se organizando, esperando um momento estratégico para que sejam chamados à ação. Tá? Isso eu não posso falar mais detalhes. Possivelmente as forças americanas, os Marines, já estão nas capitais do Brasil, a paisana. Muitas pessoas afirmam terem visto já, então vocês entenderam. Eles já estão, talvez, possivelmente, em locais estratégicos para serem chamados no momento oportuno. E no momento oportuno todos serão presos, todos os sabotadores, todos que conspiraram contra o povo brasileiro serão presos no Brasil e serão presos também, levados em prisões internacionais. Vemos que algumas pequenas prisões já ocorreram nesses dias, né? A prisão do Rio de Janeiro, o secretário de Saúde, tem alguns nomes como Paulo Melo, Mário Peixoto e alguns outros que virão também, já foram presos ou foram interrogados. Também houve a prisão do secretário, do governador, do Helder Barbalho e outros que virão a seguir. Os voos internacionais foram paralisados para evitar a fuga de muitas pessoas que estão amedrontadas e gostariam de sair para ir até os paraísos fiscais, onde lá eles têm os seus valores, né? Por isso que foi trancado todos os voos internacionais e as fronteiras. Não tem muito a ver com outras notícias que são divulgadas. É exatamente para que não haja fuga da cabo escura. Então todo esse processo, esse teatro, essa grande farsa que estão fazendo, o motivo principal mesmo era para a prisão e para extinção de todos os integrantes da cabo escura, da NOM. Esse é o motivo principal. E o motivo secundário são motivos alegados pelos governos, que é para prevenção e coisa e tal. Essa prevenção também existe, né? Essa enfermidade, ela existe, mas é uma causa, um pano de fundo. A causa principal de tudo isso é para a extinção da NOM. E foi implantada pelo PCC
né, pelos países vermelhos, pela ideologia vermelha, para destruir nosso Brasil, como já falei, repetindo, né, destruir a economia, destruir os pequenos negócios, e aí esse país vermelho vem aqui, compra, adquire tudo com a ajuda dos governantes e outros mais que estão em conluio com essa ideologia vermelha, que estão querendo destruir o Brasil para vender. Então, as comissões que eles ganham seriam gigantescas, números que nós nem temos capacidade de imaginar, as comissões que eles ganhariam para vender depois de todas as estatais, projetos de transporte, portos, aeroportos, etc. As comissões seriam trilionárias, então isso fascina qualquer pessoa, né? Por isso que houve tanto esse êxodo de muitos políticos para o outro lado, né? Abandonando o nosso governo Bolsonaro. Serão presos. Assim determina o Tribunal Internacional de Haia, aí a Operação Storm. Então, aguardemos para ver isso acontecer. Todos eles serão responsabilizados e vão sofrer as penalidades da lei. Posso garantir isso. Posso garantir. Nós vamos ter muitas surpresas para um certo momento, quando for dado o início dessa operação no Brasil, né? E isso acontece, é internacional, em todo o Brasil, em todo o mundo, isso será internacional. É uma estratégia internacional da Aliança da Terra, que é uma confederação de todos os países do bem que se uniram para eliminar, para aprisionar os integrantes da Cab Escura, todos eles, porque essa rede ela estava dominando o mundo. E se não fosse isso, nós teríamos, né, várias ações aí negativas, como a implantação de outras tecnologias que a gente não quer falar aqui, né? VAC, outras coisas mais que são para redução populacional. E nós não vamos ter mais isso, porque a luz está vencendo. Então confie, minha gente. O pessoal compartilha mensagens, porque vai ter VAC, vai ter não sei o que, redução populacional, vai ter aquelas coisas que implanta aqui, né? Picadinha. Segundo essa linha de pensamento que eu sigo, que vem de informações concretas, nós não teremos mais isso. Mas é preciso para isso aprisionar toda a Cab Escura, né? E isso a gente faz através também da nossa ajuda pessoal de cada um de nós. Todos esses políticos que prometeram receber grandes quantias de propina e de várias comissões das vendas de todas as nossas estatais para o País Vermelho, esses políticos todos terão que prestar julgamento e não vão receber um só tostão, porque houve também um processo financeiro que vai acontecer, está acontecendo, em que a moeda da China, que seria essa moeda da troca, não vai conseguir ser convertida por dólar, ou seja, eles fizeram tudo isso, mas não vão levar nada. Então, o plano deles deu errado, deu tudo errado para eles, né? Deu certo para nós, brasileiros. Vocês verão aos poucos, eu vou explicar em próximos vídeos como isso está acontecendo. Então tudo isso está registrado, a Polícia Federal sabe de tudo, então basta apenas que a gente aguarde mais um tempo para que isso aconteça. Eu trago em primeira mão para vocês aqui um documento que é um pedido, né, uma denúncia contra um dos ministros do STF, e esse é só um modelo dos mandados de prisão que serão efetuados para vários integrantes conhecidos da nossa política brasileira, né? É só um modelo ali que diz, Tribunal Militar, até deixa eu ler para vocês aqui. Superior Tribunal Militar, consulta processual, detalhes do processo. Então tá ali o número do processo, o relator, a petição criminal, né? A descrição, olha a descrição, leiam comigo ali, Código 3611. Crimes contra a segurança nacional, a ordem pública, ordem política social, crimes previstos na legislação extravagante do direito penal, dispositivo legal, lei 7, tal, artigos tal ali, né? Então, requerente é Patrício de Souza e requerido Alexandre, pessoa física. Ministério Público. Então, aqui só um exemplo, eu não sei de fato se isso vai adiante, esse caso vai adiante. Isso é só um exemplo, ver como as coisas estão acontecendo. A gente pode ver aqui todo esse processo, está aqui o número do processo, quem quiser pesquisar, isso aqui me parece que até deve ser público, é o Superior Tribunal Militar. Então, tá ali em cima, né? Então, consulta processual, dá pra gente verificar sobre isso aí. Então, esse é sobre um dos ministros e a gente certamente verá outros também. Então, isso é um furo de reportagem que eu tô dando para vocês aqui, né? Embora os ministros ainda estejam atuantes, fazendo suas
tranquilamente, vocês podem ler aqui, eu não vou falar esse nome, né? Mas esse nome é um nome muito conhecido do meio jurídico brasileiro, e assim como ele, muitos outros possivelmente também vão ser chamados para receber algum mandado como esse. Mas esse ainda é só um exemplo que a coisa está caminhando muito bem. Mas eu tenho uma notícia bomba, conforme eu falei para vocês aqui no início, né? Que eu perguntei para a pessoa que me informa sobre essa operação Storm no Brasil, no exterior, né? Aí eu perguntei se eu podia passar esse dado aqui, ele disse assim, esse dado tu pode. Eu perguntei, quantas pessoas irão ser enquadradas no crime e serão presas no Brasil quando der início à operação Storm? Quantas pessoas aproximadamente? Ele me deu esse número aqui, 800 pessoas. 800 pessoas, todos eles vão ter que prestar contas. Uns talvez sejam somente enquadrados e não sejam levados embora e tal, mas a grande maioria vai ser, de fato, prestar contas no Tribunal Superior Militar Internacional de Haia. Notem bem, não é um processo do Brasil. Notem bem, não é um processo aqui do Brasil, é um processo do Tribunal Superior Militar Internacional de Haia. Vem tudo do tribunal como se fosse um organismo internacional dedicado a crimes contra a humanidade, né? Então, eles serão enquadrados e possivelmente muitas coisas serão. Eu não sei o que vai ser feito depois, mas isso faz parte dessa operação Storm no Brasil. E eu tenho também informações que a Operação Storm, ela já está atuando em alguns locais do Brasil, especialmente na Amazônia. Eu fiquei sabendo hoje também, a informação ainda não confirmada, não tenho confirmação disso que eu estou falando, mas já me passaram que essa operação está caminhando muito ativamente, porque o presidente Bolsonaro mandou para a Amazônia, né, junto com toda a equipe do Exército, aproximadamente 3.500 homens, para, inclusive tem algumas fotos que eu vou colocar aí depois para vocês, para atuar na área ecológica, de queimadas e coisa e tal, mas isso é uma desculpa, logicamente, né? É uma desculpa, mas essa tropa militar é treinada, específica, e está talvez em conjunto com os marines americanos, isso eu não posso dizer, mas é bem possível que eles estejam ali, porque os marines são treinados para atuar em subterrâneos, em cavernas e coisas assim, e estão resgatando também menores aqui no Brasil, na Amazônia. Então, falam que na área ali da Amazônia, a Bolívia, que vai para a Venezuela e outros lugares, existe muito, né, a subtração de menores, né, pessoas que vêm para emigrar ao nosso país, vêm aqui às vezes sem os pais, ou os pais são perdidos na viagem e ficam os menores, né, desaparecidos ali, e eles são encaminhados então para essas fazendas que são do nosso amigo George Soros, né? Soros, e ele é dono de várias dessas fazendas ali, e ele tem uma rede muito grande ali de extração de outras coisas, né? Não só de minérios, né? Várias extrações minerais, outras coisas que eles levam tudo do Brasil sem pagar imposto. Então, as coisas estão vindo à tona, né? As coisas estão vindo à tona. Eu vou tentar informar sobre esse resgate que está vindo no Brasil, mas como são informações muito fortes, o estado que esses menores estão sendo resgatados é deplorável, com muita desnutrição, subnutrição. Eu não posso falar aqui por causa da censura, mas nós estamos vencendo. Nós vamos limpar toda essa rede de contravenção no Brasil e na América do Sul. Então eu quero que a gente se une em oração para conseguir que a gente tenha êxito. E eu volto a dizer, nós só estamos conseguindo fazer isto neste momento porque há pessoas como vocês que estão ouvindo esse vídeo agora, como pessoas que estão nos grupos aí, que estão envolvidos nessa despertar da consciência, nessa expansão da consciência. Enquanto alguns negam, criticam e dizem que não é verdade, fazendo um serviço para o lado oposto, já escolheram o lado que estão trabalhando, né? Outras pessoas, como muitos de vocês que estão ouvindo agora, estão dedicando minutos de oração para que o exército celestial, que atua em conjunto com o nosso exército físico brasileiro e americano, nós temos um exército físico, são homens como nós, mas eles estão sendo instrumentos de Deus para atuar junto à contravenção, para libertar menores, para libertar as pessoas e para colocar todas as pessoas que estiverem na rede de contravenção nos seus devidos lugares, né, responsabilizados por tudo que estão fazendo ao longo de décadas, né? Então nós temos que orar, pedir muito que a intercessão divina, que Arcanjo Miguel com seus anjos, que eles estejam juntos dos exércitos americanos e brasileiros para
que faça as atitudes necessárias, que encontre os locais que estão escondidos, que encontre os bunkers, que encontre todos esses locais. Eu vou deixar outros assuntos para um próximo vídeo, para não ficar muito longo. Tem muitos assuntos aí, vocês permaneça conosco no nosso canal, tem muita coisa boa aí, tá? E mais uma vez falando, que eu passo essa mensagem de esperança, de confiança, que a luz está vencendo, a luz venceu. Então, temos em Deus Todo-Poderoso nosso grande apoio celestial. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe nosso Brasil, que Deus abençoe a cada um de nós. Se você gostou, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que compartilhe com seus amigos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito para crescer o canal. Então conto com você, salve a nação brasileira, a luz de Deus nunca falha. Sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Moro voltou a se posicionar contra a interferência política na Polícia Federal. Interferência política em investigações da Polícia Federal. Mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Se achar um dinheiro de ligação via do empreiteiro, dinheiro na conta nas ruas, porrada, sem problema nenhum. Vai pro impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Cadê o I5? Acabou, cara. O I5 não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Agora, em cima disso, fazer uma onda. Vamos ouvir deputados, empresários, seja o que for. Agora, quando a Câmara fala lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de assim, que eu estou me lixando para aquilo, não existe assim. Não existe. Nós temos um novo Brasil pela frente. Foi decidido há pouco tempo que não podia faltar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que tem que pagar conta, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Cadeira O pessoal fica apontando para mim, eu votei em você, você pode dizer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? O rei do Zé, para ser conduzido pela porra brasileira, ponto final. Não muda! Continua em frente pelo Brasil! Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Nada, está zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar essa semana para Brasil. Convite, não é missão, não é convite.
Pra ver como é que tá o cara na esquina. Pra ver uns merda pra falar aí, né? Uns merda dizendo. O cara, o Valteiro do Matheus, tá dando peça. Tá perdendo um cacete, pô. Tá passando foto, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de porco. Como eu falei, cara. É uma experiência para todo político científico ir lá ver como é que tá o negócio. Pode ficar parado. Com medo de morrer, se não morrer da doença, vai morrer de fome. Prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. Eu não quero sair, ver a minha irmã de Odolá, conta de Cajati, o coitado do meu irmão capitão do exército na Divina Catou se fuder, pô. Como é perseguido o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, isso aqui é problema dele. Né? Mas é a putaria o tempo todo a me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúpido do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, é um bosta do prefeito lá de Manaus agora, abrindo cobras coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procure conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, do meu lado. Se preocupe que as mais importantes que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Só me preso, não vale porra nenhuma. Zero, não tem nada. Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim, foi um traque. Já começa a perceber os primeiros sinais, e os sinais não são ruins para o governo. Para você ter uma ideia, a Gotino, o dólar fechou em baixa, caiu 0,36%. Aparentemente houve recuperação nos negócios da Bolsa de Valores. Fechamento da Bolsa dia 22 de maio, após aí a liberação do vídeo, com dólar em queda e recuperação da Bovespa, ou seja, o mercado não achou que o vídeo agrave a situação ou amplie a instabilidade do presidente da República. Isso é a confiança que o povo tem na gente. E esse vídeo hoje, mesmo com palavrões, mostra a sinceridade da gente. A preocupação em armar o povo com o melhor exército que pode existir para conseguir a liberdade é o povo armado. Eu não quero ditadura no Brasil, eu quero liberdade. Eu não quero ver mais mulher de biquíni sendo algemada, como a esposa do Luiz Lima, deputado federal do PSL do Rio de Janeiro. Ele aqui vê na televisão a sua esposa e uma menina de 14 anos sendo jogada dentro de um camburão. Sem comentário. Ouvimos uma mulher em praça pública, em Araraquara, o prefeito lá, por coincidência, do PT. Tá? Vê lá, sendo algemada à força, um trabalhador num comércio lá no Piauí, a mesma coisa. Virou estado de sítio, estado de defesa. O que está acontecendo com o nosso Brasil? Cadê o direito de ir e vir? E alguns querem me tolher a liberdade de ir. Ó, se ele for a Taguatinga de novo, a Ceilândia, vamos botar um processo de impeachment contra ele. Ah, vai às favas, porra! Caça incorrupto, bandido, ladrão, terrorista, porra! Alô, pessoal. Ouvi dizer que o Moro e o Celso de Mello estavam escondendo um vídeo da reunião do ministerial do Bolsonaro, para depois exibir e vamos mostrar ao povo quem é o Bolsonaro. Pois mostraram. Bolsonaro é o presidente dos nossos sonhos. É o presidente que todos os brasileiros quiseram e querem.
é o presidente que não suporta ver uma elite armada oprimindo um povo desarmado. Porque é isso que vocês gostam, Celso de Mello e Moro. Vocês gostam de você estar armado pessoalmente e ainda com guarda-costas armado. Então, para vocês oprimirem gente desarmada, para matar velhinha, para assustar criança. É isso que vocês gostam. Vocês não valem o que peidam. Celso de Mello e Sérgio Moro. Vocês não valem o que peidam. O povo inteiro os despreza. Quer ver vocês dentro da lata do lixo, dentro da privada. Não digo nem na cadeia, porque na cadeia ainda tem gente mais decente do que vocês. Vocês têm que ir para a privada, isso se os cocôs não expulsarem vocês de nojo. Tá bom? É isso.